Imagina, meu irmão. Imagina um homem deitado numa esteira gasta, à beira de uma piscina de pedra, ouvindo o barulho da água se agitar. Não era um som de paz. Era um som de corrida, de disputa, de esperança que virava frustração em segundos. Ele via pessoas se levantando, mergulhando, saindo curadas, e ele continuava ali, dia após dia, ano após ano, 38 anos, mais da metade de uma vida inteira. Ele já não lembrava mais como era acordar sem dor, já não sabia o que era caminhar sem ajuda. Já tinha esquecido o gosto da autonomia, a leveza de depender só das próprias pernas. A esperança, um dia viva, tinha virado memória distante. A fé, um ato de coragem, tinha virado ritual vazio. Esperar o movimento da água, tentar ser o primeiro, falhar de novo. Ele não estava só doente. Estava preso. Preso na dor, sim, mas também na resignação, na desculpa pronta, na identidade de aquele que nunca consegue. Até que, num dia comum, alguém parou ao lado dele. Não era um médico, não era um benfeitor, era Jesus. E a pergunta que ele fez não foi: há quanto tempo você está assim? Foi algo muito mais profundo, muito mais cortante, muito mais transformador. Mas antes de ouvir essa pergunta, você precisa sentir o peso de cada um desses 38 anos. Porque a dor que dura tanto tempo não é só física, é uma teia que envolve a alma. E é exatamente aí que a nossa história começa. Ah, meu irmão, tenta imaginar, de verdade, o que é carregar 38 anos no mesmo corpo que não responde. Não era uma enfermidade passageira, dessas que vêm com a mudança de estação e vão embora com a primeira chuva. Não era uma dor que tinha começo, meio e fim. Era uma presença fixa, constante, um companheiro silencioso e pesado que acordava com ele antes do sol, deitava com ele depois da lua, respirava no mesmo peito ofegante, pesava nos mesmos ombros curvados pelo tempo. Ele sentia, a cada amanhecer, cada articulação travada pela inércia de décadas, cada músculo atrofiado pela falta de uso, cada nervo que parecia ter esquecido o caminho do movimento, como se o sinal do cérebro para as pernas tivesse se perdido em algum labirinto interno do corpo. O sol nascia sobre as colinas de Jerusalém, pintando o céu de tons de ouro e rosa, e ele já estava ali, deitado na mesma esteira de palha gasta, no mesmo canto de pedra, sob o mesmo alpendre. O sol se punha, tingindo o horizonte de laranja e roxo, e ele continuava ali, imóvel, observando as sombras crescerem sem poder se levantar para acompanhá-las. A chuva fina do inverno molhava a esteira, deixando um cheiro de terra úmida e palha apodrecida. O vento quente do deserto levantava poeira vermelha que grudava no suor do rosto, nos lábios secos, nas pálpebras cansadas. O calor sufocante do meio-dia queimava a pele exposta, e ele não podia se levantar para buscar uma sombra, para trocar de posição, para aliviar o peso do próprio corpo sobre os ossos. Aprendeu a ler o tempo não por calendários, relógios ou estações formais, mas pelo ritmo vivo da multidão ao redor. De madrugada, quando o ar ainda estava fresco, os primeiros chegavam com a esperança renovada, carregando seus parentes doentes, estendendo suas esteiras com urgência. Ao meio-dia, quando o sol estava a pino, os desanimados, os que já tinham perdido mais uma corrida, recolhiam suas coisas em silêncio e iam embora, derrotados mais uma vez. À tarde, quando a luz começava a dourar, só restavam os como ele, os profissionais da espera, que já não tinham para onde ir, que já haviam transformado a expectativa em rotina, a decepção em hábito, a resignação em identidade. A dor física era cruel, sim. Era uma pontada constante nas costas, um formigamento que nunca passava nas pernas, um peso nos braços que pareciam de chumbo.
Mas a dor emocional, meu irmão, essa era infinitamente mais pesada, mais profunda, mais destrutiva. Era a vergonha humilhante de depender da caridade alheia, de ter que pedir, com a voz embargada, para que estranhos o carregassem até a beira da água. Era o constrangimento silencioso de ver, todos os dias, alguém menos doente, alguém com menos tempo de sofrimento, alguém que parecia menos merecedor aos olhos humanos, conseguir se arrastar mais rápido, se jogar primeiro na piscina e sair andando, rindo, chorando, agradecendo, enquanto ele permanecia imóvel, olhando, sentindo o gosto amargo da oportunidade perdida mais uma vez. Era o silêncio de Deus, que parecia um muro de pedra, alto demais, liso demais, frio demais para escalar. Ele já nem orava com fervor. As palavras, um dia cheias de fé, tinham virado pó seco na boca. A fé, antes um incêndio no peito, uma chama que aquecia a alma nas noites frias, tinha virado um hábito vazio, um ritual mecânico, uma frase repetida sem convicção. Quando a água se mover, se eu for rápido, talvez. Mas o talvez já não tinha força, já não tinha brilho, já não movia montanhas, nem sequer movia um dedo. Ele havia aprendido, na marra da sobrevivência, na escola dura da decepção repetida, a conviver com a frustração, a se acostumar com a espera eterna, a transformar a esperança em uma ferida aberta que nunca cicatriza, que sangra um pouco mais a cada pôr do sol, que dói um pouco mais a cada amanhecer igual. E o pior, meu irmão, o mais cruel de tudo, não era a paralisia das pernas, não era a incapacidade física. Era a identidade que aquela condição forjou, tijolo por tijolo, lágrima por lágrima, dentro da alma dele. Eu sou o que não consegue. Eu sou o que sempre perde. Eu sou o que fica para trás. Eu sou o último. Quando você repete essa sentença na própria alma, em voz baixa, no silêncio da noite, por 38 anos, o espírito começa a acreditar. E quando o espírito acredita, quando a alma aceita aquela mentira como verdade, o corpo obedece. Ele já não tentava mais com a mesma urgência desesperada. Já não se debatia com a mesma força visceral quando a água se agitava. Já nem levantava o rosto, já nem abria os olhos com esperança quando o rumor da corrida começava ao redor. Porque, no fundo escuro da consciência, ele já conhecia o final daquela história antes mesmo dela começar. Mais uma vez, ele ficaria para trás. Mais uma noite na esteira fria. Mais um amanhecer igual ao anterior. Mais um dia perdido no mesmo lugar. Mais um dia... Ah, meu irmão, um dia diferente. Um dia que não começou com o som da água, nem com o passo da multidão, nem com o peso da resignação. Um dia em que alguém parou exatamente ao lado dele, não para julgar a demora, não para ter pena da condição, não para oferecer esmolas, conselhos vazios ou promessas baratas, mas para fazer uma pergunta simples, uma pergunta curta, uma pergunta que iria rachar tudo o que ele acreditava sobre si mesmo, sobre Deus, sobre a vida, sobre a dor, sobre a espera. E antes de ouvir essa pergunta que mudou séculos, que atravessou milênios e que ainda ecoa no coração de quem espera, você precisa sentir o cheiro, o som, o peso, a textura daquele lugar. Porque a piscina de Betesda não era só água e pedra, era um espelho da alma humana. E é exatamente aí, no meio dessa espera que parece eterna, que a nossa história realmente começa. A piscina de Betesda, meu irmão, não era um templo de silêncio ou um lugar de contemplação pacífica. Era um anfiteatro de dor humana, um palco aberto onde o sofrimento se expunha sem véus, sob a luz crua do sol da Judéia. 5 alpendres de colunas de pedra sustentavam tetos de madeira que ofereciam uma sombra rara e disputada.
Ali, sob aqueles arcos desgastados pelo tempo, amontoava-se uma multidão heterogênea de quebrantados, cegos que tateavam o ar com mãos calejadas, paralíticos arrastados em macas de madeira rangente, aleijados com membros retorcidos, leprosos mantidos à distância pelo medo coletivo, mulheres com febres intermitentes, idosos cujos ossos já não suportavam o peso dos anos. O ar era denso, carregado de um cheiro complexo e difícil, suor antigo misturado a bálsamos amargos, fumaça de incenso queimado em oferendas desesperadas, poeira seca levantada por pés descalços e aquele odor inconfundível de esperança frustrada que impregna lugares onde muitos clamam e poucos são respondidos. O som era uma sinfonia desafinada de gemidos abafados, sussurros de oração entrecortados, choro contido, conversas rápidas sobre remédios caseiros e, acima de tudo, o ruído constante de corpos se movendo com dificuldade, de esteiras sendo arrastadas, de passos apressados que ecoavam nas pedras. Era um ecossistema de espera, uma economia de milagres onde a fé era medida em paciência e a graça, acreditavam eles. Era distribuída por critérios que ninguém compreendia totalmente, mas todos obedeciam cegamente. A tradição popular, passada de avós para netos, de curandeiros para enfermos, dizia que um anjo do Senhor descia periodicamente e agitava as águas da piscina. Não havia hora marcada, não havia sinal prévio. A água simplesmente começava a borbulhar, a ondular, a criar pequenas correntes que quebravam a superfície imóvel. E a regra era clara, implacável, quase cruel em sua simplicidade. O primeiro que mergulhasse após o movimento seria curado de qualquer enfermidade. Não importava se era o mais velho, o mais pobre, o que carregava a dor há mais tempo, o que havia orado com mais lágrimas. Importava apenas a velocidade, importava apenas chegar antes. Era uma teologia da corrida, uma espiritualidade do mérito circunstancial, onde Deus parecia premiar não a fidelidade, mas a agilidade. Então, quando a água finalmente se movia, o lugar se transformava num caos contido, numa disputa silenciosa, mas feroz. Corpos paralisados tentavam ganhar impulso com os braços. Mãos cegas buscavam direções incertas. Famílias empurravam com cuidado, mas com urgência. Vozes gritavam nomes. Pedras eram contornadas às pressas. E a poeira subia, como uma névoa dourada, sob a luz do sol. Era uma onda humana que quebrava contra as bordas da piscina. E só um conseguia atravessar, lá primeiro. Os outros voltavam para seus cantos, para suas esteiras, para seus suspiros engolidos. Mais um dia, mais uma tentativa, mais uma ferida na alma que não sangrava, mas doía fundo. E ele, no meio dessa multidão que respirava esperança e exalava cansaço, era sempre o último, não por falta de desejo, não por indiferença, mas porque o corpo não obedecia, porque as pernas, há quase 4 décadas, haviam esquecido a linguagem do movimento. Por quê? Quando o rumor da água agitada começava a correr pelos alpendres como fogo em palha seca, ele ainda estava tentando se equilibrar, tentando encontrar apoio, tentando vencer a própria inércia, e já era tarde. A água se acalmava. O vencedor saía andando, chorando, tocando o próprio rosto em espanto. E ele ficava ali, imóvel, ouvindo os aplausos abafados, sentindo o gosto metálico da decepção mais uma vez. As pessoas ao redor não eram más. Algumas até se compadeciam, ajudavam a reposicioná-lo, traziam um pouco de água para os lábios rachados, murmuravam palavras de conforto que soavam ocas com o tempo, mas nenhuma podia mergulhar por ele. Nenhuma podia correr no lugar dele. Nenhuma podia transferir a própria cura. E assim, ano após ano, mês após mês, dia após dia, ele aprendeu uma lição perigosa, uma mentira que se disfarçou de verdade, a de que a graça de Deus
era uma competição, de que o favor divino só alcançava os rápidos, os fortes, os que conseguiam se posicionar melhor, os que tinham rede de apoio, os que sabiam jogar o jogo da fé. E ele era lento, era fraco, era sempre o que ficava para trás. Então, aos poucos, imperceptivelmente, a chama da esperança foi sendo abafada não pelo vento, mas pela cinza da repetição. Ele parou de tentar com a mesma intensidade visceral. Parou de acreditar com a mesma urgência que movia montanhas. A oração virou repetição mecânica. A expectativa virou ritual vazio. Quando a água se mexer, eu tento, mas o coração já não disparava. Já não havia aquela eletricidade no peito, aquela certeza súbita de que hoje é o dia. Era só o movimento automático de quem cumpre tabela, de quem já aceitou que o final da história está escrito antes mesmo do começo. Até que, num dia comum, sem aviso, sem trombetas, sem multidão se aglomerando de forma diferente, algo mudou no ar. Não foi o som da água, não foi o grito da corrida, foi uma presença, uma calma que cortava o barulho. Um passo que não tinha pressa, mas tinha propósito. Jesus chegou, não correndo para a piscina, não disputando lugar, não olhando para os mais merecedores ou os mais visíveis. Ele caminhou devagar, observando, sentindo o peso de cada dor, lendo histórias nos rostos marcados, até parar exatamente ao lado da esteira dele. E ali, no meio do burburinho, do movimento constante, da teologia, da velocidade e do mérito, Jesus fez algo que quebrou todos os protocolos humanos e religiosos. Ele não perguntou: há quanto tempo você está assim? Não perguntou: qual é o seu diagnóstico? Não ofereceu um remédio, nem um conselho, nem uma promessa vaga. Ele fez uma pergunta que ia direto na raiz de 38 anos de resignação. Uma pergunta que não media o tempo da espera, mas a disposição da alma. E antes de ouvir essa pergunta que iria desmontar décadas de desculpas e reconstruir uma vida inteira, você precisa sentir o que passa no coração de quem já se acostumou tanto com a dor que tem medo da cura. Jesus parou ao lado da esteira, não com pressa, não com pena superficial, não com discurso religioso pronto ou teologia de autoajuda. Parou com a calma soberana de quem tem todo o tempo do universo nas mãos, mas escolheu investir aquele exato segundo num homem que o mundo já havia descartado. O barulho da piscina continuava ao redor, água borbulhando, corpos se arrastando, vozes suplicando, poeira subindo. Mas ali, naquele metro quadrado de terra batida, o tempo pareceu suspender. Jesus não olhou para as pernas paradas, não avaliou o diagnóstico, não perguntou o nome da doença, nem o tempo de espera. Ele foi direto ao coração, à raiz de tudo, e fez a pergunta mais inesperada, mais cortante, mais transformadora que aquele homem já tinha ouvido em 38 anos. Você quer ser curado? Parece óbvio, não é? Quem ficaria quase 4 décadas na dor sem querer sair dela? Mas, meu irmão, a experiência humana mostra o contrário. Às vezes, a gente se acostuma tanto com o sofrimento que ele vira zona de conforto emocional. Às vezes, a dor se torna identidade. Eu sou o doente, eu sou o que sofre, eu sou o que precisa de ajuda. E mudar isso assusta profundamente, porque curado, você precisa caminhar com as próprias pernas. Curado, você assume responsabilidades. Curado, você não pode mais usar a desculpa confortável de que não dá porque eu não consigo. Jesus sabia disso, por isso não perguntou: há quanto tempo você está assim? Ou qual remédio você já tentou? Ele foi direto na alma. Você quer? E a resposta do homem revelou tudo o que anos de espera, frustração e resignação tinham plantado no peito dele.
Ele não disse, sim, Senhor, eu quero de todo o coração. Ele disse, Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha na piscina quando a água se agita. Enquanto eu estou indo, outro desce antes de mim. Percebe a profundidade disso? Ele não respondeu à pergunta. Ele deu uma desculpa. Ele falou da falta de ajuda, da corrida perdida, da injustiça do sistema, das circunstâncias adversas. Ele focou no externo, no circunstancial, no não depende de mim, depende dos outros, depende da sorte. Jesus não precisava de um relatório médico. Não queria ouvir justificativas. Ele precisava de um coração disposto. E aquele coração, depois de tanto tempo ferido, tinha aprendido a se proteger com queixas. Tinha transformado a vitimização em escudo emocional. Mas Jesus não desistiu, não rebateu com irritação, não argumentou com teologia, não disse, pare de reclamar e tenha fé. Ele apenas falou. E as palavras dele não foram um conselho gentil, foram um decreto carregado de autoridade criadora e de graça imerecida. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Não houve toque nas pernas, não houve oração longa. Não houve ritual com água ou imposição de mãos. Houve apenas uma ordem, uma palavra, um comando que continha em si mesmo o poder para cumpri-lo. E naquele exato segundo, antes mesmo do milagre físico se manifestar, algo na alma daquele homem começou a se mover. Levanta-te não era só para os músculos atrofiados, era para a vontade adormecida. Era um chamado para romper com a identidade de paralítico. Toma! O teu leito não era só carregar um objeto de palha e madeira. Era assumir a responsabilidade pela própria vida. Era dizer, esta esteira não é mais minha prisão, é meu testemunho. E anda não era só mover os pés no chão, era começar uma nova história. Era trocar a espera pela obediência. Era trocar a queixa pela ação. Jesus não estava oferecendo uma cura passiva, ele estava convocando uma participação ativa na própria libertação. Ele não perguntou se o homem tinha forças. Ele deu forças através da ordem, porque a graça de Deus não espera a gente estar pronto para agir. Ela age para que a gente possa andar. E para entender o que aconteceu quando aquela palavra encontrou um coração que finalmente decidiu crer, você precisa estar pronto para encarar o que a obediência revela quando o impossível se torna real. Naquele exato segundo, meu irmão, algo sobrenatural aconteceu. Não foi um processo lento de recuperação. Não foi uma melhora gradual que exigiria meses de adaptação ou esforço humano. Foi instantâneo. Foi radical. Foi como se um rio de vida pura, invisível e onipotente, tivesse inundado cada célula, cada fibra, cada nervo atrofiado daquele corpo esquecido. As pernas que estavam inertes há quase 4 décadas receberam força de uma só vez. Os músculos que haviam perdido a memória do movimento se contraíram com precisão divina. Os tendões, antes frouxos como cordas velhas, retesaram-se com vigor novo. Ele sentiu no fundo da carne, no mais íntimo das entranhas, que algo impossível estava acontecendo. E então, pela primeira vez em 38 anos, ele se levantou. Não com a mão estendida pedindo ajuda, não com o corpo trêmulo buscando apoio na parede ou no ombro de um estranho. Levantou-se com firmeza, com estabilidade, com uma naturalidade que parecia sempre ter existido, como se a paralisia nunca tivesse feito parte da sua história. O chão, antes um inimigo constante, agora era firme sob seus pés. O ar, antes pesado com o cheiro de resignação, agora entrava nos pulmões com gosto de liberdade. Ele olhou para baixo, viu a esteira, aquele emaranhado de palha gasta, madeira quebradiça e tecido puído que fora seu leito, sua prisão, seu endereço por quase 4 décadas. E fez algo que a multidão jamais esperou. Curvou-se,
Agarrou a esteira com as próprias mãos e a ergueu, não como um fardo, como um troféu, como uma prova viva de que a palavra dele tinha poder para reescrever o impossível. A multidão ao redor parou. O barulho da piscina, o murmúrio das orações, o som dos corpos se arrastando, tudo cessou. Dezenas de olhos se fixaram naquele homem que, minutos antes, era só mais um rosto perdido na multidão dos desamparados, e agora estava de pé, firme, carregando o próprio leito nas costas. Alguns arregalaram os olhos em espanto, outros levaram as mãos à boca, sem conseguir formar uma palavra. Alguns começaram a cochichar, tentando entender o que tinham acabado de testemunhar, porque todos viram, com clareza cristalina, que aquilo não era uma simples melhora, não era um alívio temporário, era um milagre. E o mais impressionante de tudo, meu irmão, é que não foi a água que curou, não foi o anjo que agitava as águas, não foi a velocidade da corrida, não foi o mérito de chegar primeiro. Foi uma palavra, foi uma ordem, foi uma presença que não dependia de rituais humanos, de superstições populares ou de condições perfeitas. Jesus não precisou do movimento da água, não precisou da disputa, não precisou da fé da multidão. Ele curou com autoridade, e o homem não ficou parado agradecendo. Não se jogou aos pés dele em êxtase prolongado. Não voltou para o alpendre para contar a história aos outros paralíticos. Ele andou, ele obedeceu, ele assumiu, com os próprios passos, a nova vida que tinha recebido. Cada passo era uma declaração, cada movimento era um testemunho. A esteira nas costas não era mais um símbolo de dependência. Era um lembrete de que a graça dele não só cura, mas transforma a identidade de quem a recebe. Mas aqui, meu irmão, eu preciso parar por um instante, respirar fundo com você, porque essa história não é só sobre um paralítico que voltou a andar depois de 38 anos de espera. É sobre você, é sobre mim, é sobre cada um de nós, que em alguma área da vida está sentado à beira da própria piscina, esperando a água se mover para então dar o primeiro passo, esperando as circunstâncias perfeitas, esperando que alguém nos carregue, esperando o momento certo, a porta aberta, a resposta divina. E se você também crê que Jesus pode te levantar hoje, mesmo sem as condições ideais, mesmo sem entender como, deixa um amém aqui nos comentários. Só de escrever, você já está declarando ao céu e à terra que não vai mais esperar a água se mexer para crer no milagre. Eu vou ler cada nome, cada amém, e vou orar especificamente por você, porque a fé não precisa de circunstâncias perfeitas para funcionar. Precisa só de um coração que responde sim à pergunta de Jesus. E ele não espera você estar pronto. Ele pergunta se você quer. E quando a gente responde com verdade, a ordem dele tem poder de levantar o que está caído há décadas. Mas antes de seguir, você precisa entender o que aquela esteira carregada nas costas realmente significa e por que, às vezes, é exatamente o que a gente precisa carregar como testemunho e não como prisão. Às vezes, meu irmão, a gente confunde a esteira com a própria identidade. A gente olha para a dor que carrega há anos, para a limitação que nos acompanha desde a juventude, para o ciclo vicioso que parece não ter fim, e dizemos em silêncio: isso é quem eu sou. Eu sou o ansioso que não consegue dormir em paz. Eu sou o que não consegue perdoar aquela traição. Eu sou o que sempre falha quando chega perto do objetivo. Eu sou o que vive sufocado pelas dívidas. E aí, quando Jesus chega, quando a palavra ecoa no silêncio do quarto ou no aperto do peito e manda levantar, a nossa primeira reação raramente é fé pura, é defesa, é desculpa elaborada.
É apontar o dedo para o externo, para as circunstâncias, para a falta de recursos. Mas, Senhor, eu não tenho quem me ajude. Mas, Senhor, o mercado está fechado. Mas, Senhor, meu passado é pesado demais para carregar. Mas, Senhor, eu já tentei, orei, jejuei e caí de novo. Essa história de Betesda nos mostra uma verdade que corta a alma e desnuda o coração. Jesus não pergunta se você pode. Ele não questiona sua capacidade humana, seus recursos financeiros ou sua rede de apoio. Ele pergunta se você quer. E quando você, mesmo com medo, mesmo tremendo, mesmo sem entender o mecanismo espiritual ou humano, responde sim, a ordem dele carrega em si mesma o poder criador para cumprir o que decreta. Pensa comigo, com calma e verdade. Qual é a esteira que você ainda abraça como se fosse sua única segurança, seu único chão conhecido? Aquela esteira confortável de eu não consigo porque não tive estudo, de eu falhei demais para recomeçar agora, de se eu mudar, vou perder quem me conhece, de Deus só abençoa os rápidos, os privilegiados, os que nasceram com vantagens. O homem da piscina não esperou ter músculos fortes, nervos regenerados ou confiança absoluta para obedecer. Ele obedeceu com o corpo que tinha, e foi exatamente no ato de levantar, no gesto de pegar a esteira com as próprias mãos, no primeiro passo trêmulo e incerto que as pernas receberam força sobrenatural. A cura não veio antes da obediência, veio através dela, veio no movimento. Jesus não te chamou para ficar sentado, esperando a água se mexer, esperando o sinal verde, esperando a sensação de segurança. Ele te chamou para levantar agora. Não te libertou para você continuar deitado, catalogando circunstâncias, medindo obstáculos, calculando riscos, reclamando da injustiça do sistema. Te libertou para você andar. Te libertou para você assumir a tua história. E se hoje você sente que está paralisado em alguma área da vida, na saúde emocional que definhou sob o peso da rotina, no casamento que esfriou e virou silêncio, nas finanças que não fecham e tiram o sono, no chamado que parece adormecido e esquecido, no perdão que você não consegue entregar porque a ferida ainda pulsa, não espere as condições perfeitas. Não espere ter certeza absoluta do caminho inteiro. Não espere alguém te carregar no colo ou resolver o que é teu. Levante, mesmo que as pernas tremam, mesmo que a esteira pareça pesar 1 tonelada, mesmo que você só enxergue o próximo metro e não o destino final. Dê o primeiro passo, porque a ordem dele não é uma sugestão amigável ou um conselho filosófico. É um decreto criador. É uma palavra que contém em si mesma a força para realizar o que ordena. E quando a palavra de Deus ecoa no silêncio do teu coração, o impossível se curva, a inércia se quebra, a paralisia dá lugar ao movimento, a história se reescreve com tinta de graça. Não é sobre merecer, é sobre confiar. Não é sobre entender a lógica divina, é sobre obedecer antes de ver o resultado. É sobre crer que a mão dele já está estendida, pronta para sustentar teu peso no primeiro passo. E quando você finalmente der esse passo, vai perceber algo que nenhuma teologia fria ou sermão distante consegue explicar completamente. A cura não era só para o teu corpo ou para a tua situação externa. Era para a tua alma, era para a tua história. Era para transformar vergonha em testemunho, espera em caminho, paralisação em movimento, queixa em gratidão. E é exatamente isso que a gente vai fechar agora, com um convite simples, mas profundo, que vai mudar a forma como você enxerga sua própria jornada e o Deus que nunca te deixou sozinho na beira da piscina. E é assim, meu irmão, minha irmã, que um homem que passou 38 anos à beira de uma piscina nos ensina que a fé não precisa de circunstâncias perfeitas para ser ativada.
Precisa só de um coração disposto a responder sim, de uma alma que cansa de esperar a água se mover e decide obedecer à voz dele, e da coragem de pegar a própria esteira e dar o primeiro passo, mesmo quando as pernas ainda parecem frágeis e o caminho incerto. Que história poderosa, né? Que exemplo vivo de que Deus não ignora quem está cansado de esperar. Ele não só vê a tua esteira, ele para ao lado dela. Ele pergunta se você quer, e quando você responde, mesmo com a voz trêmula, mesmo sem entender como, ele dá a força que faltava e transforma décadas de paralisação em um caminho novo. Se essa palavra tocou seu coração hoje, se você está à beira da sua própria piscina, esperando uma mudança que parece nunca chegar, saiba, Jesus ainda para no meio da multidão. Ele ainda chama pelo nome. Ele ainda transforma espera em milagre. Deixa eu te fazer um convite bem simples. Se essa mensagem mexeu com você, não guarda só para você não. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir, que não precisa de condições perfeitas para dar o primeiro passo. Deixa seu like e seu comentário contando o que mais te marcou, e se ainda não faz parte da família aqui do canal, clica no botão vermelho de inscrever-se e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Toda semana a gente conta histórias reais da Bíblia de gente comum, como você e eu, que recebeu um chamado de Deus e superou desafios que pareciam impossíveis. Como o cego Bartimeu, que gritou no escuro e viu a luz. E como o paralítico de Betesda, que aprendeu que a cura começa quando a gente decide levantar. Aqui você vai encontrar força, esperança e fé para a sua jornada diária. Queridos, se essa mensagem tocou o seu coração, saiba que você também pode fazer parte dessa missão. Como o canal ainda não é monetizado, cada gesto de apoio ajuda a manter esse trabalho vivo e alcançando mais pessoas. Uma forma muito especial de contribuir é através dos produtos cristãos que deixo na descrição, como Bíblias, livros e outros materiais que fortalecem a fé. Tudo é escolhido com muito cuidado, pensando em edificar vidas. E quando você adquire qualquer um deles, além de investir na sua caminhada com Deus, você também ajuda diretamente o canal a continuar sem pagar nada a mais por isso. E existe uma forma ainda mais simples de ajudar o canal a seguir firme, fazendo parte do grupo de promoções. Lá, eu compartilho ofertas que realmente valem a pena e podem abençoar sua vida espiritual. O link está na descrição e no comentário fixado. Te espero por lá. Então me diz nos comentários, qual esteira você quer deixar no chão hoje? Qual área da tua vida está esperando você dar o primeiro passo para receber a cura de Deus? Eu vou ler cada comentário e orar por você. Que o mesmo Jesus que parou ao lado daquela esteira e disse, levanta-te, fale hoje ao teu coração. Que Ele te dê forças para pegar o teu fardo, transformá-lo em testemunho e caminhar com fé, mesmo que o chão ainda pareça instável. A gente se encontra no próximo vídeo, com mais uma história poderosa da Palavra de Deus. Fica na paz do Senhor Jesus. Um grande abraço no seu coração e até breve.